Existe uma dor que não se explica com palavras, apenas se sente, como um eco silencioso no peito que insiste em chamar por alguém que nunca respondeu com verdade. Você sabe que não é amor, mas ainda assim, algo dentro de você se recusa a soltar. E a pergunta que te rasga em silêncio é: por quê? Por que é tão difícil deixar ir quem claramente não está disposto a ficar? Talvez você tenha se doado demais. Talvez tenha acreditado que, se fosse suficiente, ele mudaria. Talvez tenha sentido que, de alguma forma, o destino ainda precisava se cumprir entre vocês dois. E então, você ficou, mesmo quando ele partiu emocionalmente. Ficou tentando manter viva uma chama que só você alimentava, até esquecer do fogo que arde em você mesma. Mas o que te prende não é apenas ele. É o vínculo invisível criado no campo sutil, o feitiço emocional que se forma quando o seu inconsciente reconhece nele não o homem real, mas o espelho de uma ferida ancestral. É como se algo antigo em você acreditasse que, se conseguir fazer esse homem te amar, finalmente estará curada, finalmente será vista, escolhida, validada. É aí que mora o enigma da ligação psíquica. Ele não é só ele é símbolo, ele é sombra, ele é o reflexo do que sua alma ainda não conseguiu transformar em luz. Carl Jung diria que você está diante de um complexo ativado, um ponto cego da psique que te arrasta para padrões emocionais repetitivos sem que você perceba que está revivendo uma história que começou muito antes desse homem chegar. E enquanto não houver consciência, você continuará tentando amar onde não há reciprocidade, como quem tenta colher flores num solo que nunca germinou. E não, você não é fraca por isso, não é carente, nem está presa por falta de amor próprio. O que te prende é o vínculo simbólico, o campo vibracional que se formou entre a sua esperança e a ausência dele. E esse campo, minha querida, só se desfaz com consciência profunda. Não com força, não com pressa, mas com presença. Porque só quando você entende quem ele representa na sua jornada interior é que começa o verdadeiro processo de libertação. Você se encontra agora diante do espelho da alma e talvez reconheça essa dor. Permanecer ligada a alguém que não entrega amor real. À primeira vista, parece apenas desinteresse ou falta de sentimento. Mas quando exploramos mais fundo, percebemos a presença de um arquétipo que opera no silêncio, o da sombra relacional, onde sua ânima feminina se viu invisível diante do ego masculino que gana luz própria, mas esquece de ver você. Não é somente ele que não entrega, é sua alma que não está sendo tocada. Nesse campo vibracional, a expectativa vira ímã. Você espera reconhecimento, mesmo quando a reciprocidade não se apresenta. E esse esperar, minha querida, ativa um complexo. Uma repetição ancestral de querer ser vista por quem não olha. É como se estivesse dançando na orla de um lago escuro, olhando para o reflexo dele e ignorando o seu próprio rosto. Neurociência da ligação afetiva, o sistema de apego, mostra que quando amamos alguém que não nos ama da forma integral, o cérebro recruta vias antigas de dor, circuitos de espera, ansiedade e apego, como se buscássemos cura fora de nós. E nesse movimento, esquecemos que o campo que mais importa é o interno, o da frequência emocional que você emite. E é aqui que entra a consciência do arquétipo. Você não está apenas com alguém errado, você está em cena de um roteiro psíquico. Jung nos alerta que a individuação, o processo de tornar-se inteira, exige que confrontemos não só a sombra, mas também o vínculo simbólico que criamos com quem não nos devolve. Assim, este primeiro passo da jornada não é sobre ele. É sobre você reconhecer que o laço que dói é um portal para a sua transformação, um convite para elevar sua frequência, restaurar a sabedoria feminina e começar a dissolver o padrão de ligar-se onde não há devolução.
quando permanecemos agarradas a quem não nos ama de forma integral. Estamos de fato envolvidas numa projeção. Projetamos nossa ânima num outro que não devolve e esquecemos de olhar para nós. Jung explica que a ânima, na mulher, o animus, no homem, a ânima, funciona como mediadora entre o ego e o inconsciente. Você está projetando no outro essa figura interna, e ele, por mais real que seja, torna-se símbolo. Símbolo de cura que você esperava, símbolo de reconhecimento que você ansiava, símbolo de completude que lhe foi ensinada a buscar externamente. E enquanto essa projeção permanece, você esquece de integrar a sua própria presença. Então, você fica. E a mente sussurra: talvez se eu apenas for suficiente, ele me verá. Mas o que você está realmente fazendo é tentando preencher um vazio interno com algo externo. Nesse preenchimento, você ativa o complexo da amada invisível, aquela que existe para ser reconhecida, mas nunca é. Neurocientificamente, seu cérebro começa a esperar recompensas emocionais que nunca chegam, criando um loop de dopamina, frustração e apego. E isso, minha querida, corrói a energia feminina que vibra na presença e a substitui por uma energia de tentativa. O canal se entope porque você se conecta no lugar errado. Do ponto de vista junguiano, esse ciclo revela um padrão de repetição. Você é convidada a se conscientizar de que a dor não está apenas nele, está na resposta que você dá à sua própria alma. O que lhe chama não é o amor inexistente dele, mas a chamada interna da sua alma para ser vista e honrada. E quando essa chamada desperta, o laço começa a se dissolver. Não por força, mas por clareza. Sua frequência muda, sua presença se torna uma ressonância diferente, e o campo de atração passa a vibrar de um lugar mais profundo, o da mulher que sabe seu valor e não mais espera ser completada de fora. Avançamos agora para o cerne desse processo curativo, a confrontação com a sombra relacional. Jung nos ensinou que a sombra contém aquilo que negamos em nós, e muitas vezes o que projetamos em quem não nos ama real. Wikipédia, página 1. Quando você aceita que o outro não devolve, você não está apenas escolhendo libertar-se dele. Você está se libertando da história antiga que repetiu até agora. Essa história sussurra que você depende de aprovação, que sua luz está condicionada à valorização externa, que seu campo vibracional só será reconhecido se for espelhado por outra alma. Mas a alquimia emocional acontece quando você ousa olhar para dentro e dizer: eu vejo você, mas antes vejo a mim. Nesse momento, o ego masculino dele, que busca controle, reconhecimento, visibilidade, deixa de ser o foco. Seu foco vira o templo interno. A sabedoria feminina esquecida, a ânima verdadeira que espera conexão, não consumo. Em termos neurocientíficos, esse movimento de virar a atenção para dentro ativa o córtex pré-frontal, fortalece a regulação emocional e reduz os circuitos de apego compulsivo. Em palavras de alma, você começa a sentir a ressonância de quem você verdadeiramente é, livre da expectativa que o outro lhe corrompeu. Esse bloco da jornada traz tensão, sim, porque exige coragem para encarar o vazio deixado pela ausência. Mas também traz antecipação. A expectativa não mais de que ele mude, mas de que você se torne inteiramente você. A transição é de esperar ser vista para ver a si mesma. E ao fazer isso, a sua frequência se eleva. O campo vibracional ao seu redor se transforma. E o que antes era espera dolorosa torna-se presença potente. Você passa de vítima do vínculo a criadora do espaço sagrado onde o verdadeiro amor, aquele que vibra em frequência, será recebido. Agora, imagine que você está numa ponte, feita de luz e sombra, que conecta o velho padrão ao novo estado de ser. Nesse espaço liminar, o arquétipo do amante desperta. Não o amante externo que valida, mas o amante interno que reverencia.
A sabedoria junguiana nos aponta que apenas quando a coesão entre ego, sombra, anima, ânimos e self se torna consciente, nasce o verdadeiro vínculo de alma. Wikipedia Bruce 1. Você está convidada a entrar naquele portal silencioso onde a dor se torna catalisador e o laço que te prendia passa a se dissolver pela luz da consciência. Nesse momento, você percebe que ele não precisava dar mais nada. O que você precisava era ser reconhecida por você mesma. O campo vibracional muda, de dependência emocional para a presença divina. O ego masculino dele está lá? Talvez. Mas ele deixa de ter domínio sobre seu centro interno. Você ocupa o trono da sua vibração. Como neurociência do apego mostra, quando a figura de apego não acompanha, o cérebro relembra travas antigas. Mas, se você se torna seu próprio apego saudavelmente, sua arquitetura interna muda. Você passa de terreno deserto a jardim em flor. E os ciclos que antes se repetiam como quebra-gravidade se transformam em dança de autoconhecimento. E no plano simbólico junguiano, esse quarto bloco é a fase da individuação relacional. Não se trata apenas de curar o laço, mas de integrar os fragmentos que você distribuiu nele. A ânima reclama devolução, o animus interno solicita eloquência, a sombra revela padrões, o self chama para a unidade e você avança. Esse será o momento de mudança, de transmutação da dor em sabedoria, da espera em presença. E nessa virada, o laço com o que não te dava amor real perde poder, porque você se torna o campo magnético da sua própria história. Finalmente, chegamos ao portal da expansão. Você já enfrentou a projeção, tocou a sombra, iniciou a ponte da transformação. Agora é tempo de elevar sua vibração, de reivindicar seu espaço sagrado e manifestar o amor que honra a sua totalidade. A sabedoria junguiana nos lembra que a individuação não é um ponto de chegada, mas um movimento contínuo rumo ao self. A totalidade da psique. Você se coloca como imã de alma, não por manipulação, mas por presença cristalina. Esse espaço que você cria atrai não por falta, mas por abundância. Porque a mulher que sente-se honrada vibra em frequências mais altas. O homem que a encontra verá nela não só um corpo ou disponibilidade, mas um portal de cura, um espelho de alma. E então a relação deixa de ser repetição de vazio para entrarmos juntas na dança do encontro consciente. Neurocientificamente, quando você vive em congruência com seu campo interno, os hormônios do apego saudável, oxitocina, vasopressina, fluem em alinhamento, as regiões de recompensa do cérebro já não ficam reféns da falta, e você gera um novo padrão de atração, não buscando fora, mas emanando para dentro. E no plano simbólico você se torna farol, não mais refém da narrativa de quem não te deu amor real, mas autora da narrativa de quem te vê, te honra e vibra contigo. O laço que antes te prendia se transforma em ponte para a sua liberdade, e a sua liberdade se torna o novo campo de atração vibracional. A jornada não termina aqui, e é exatamente isso que faz seu poder crescer. Porque, ao aceitar que sua história de soltar alguém que não te amava real era, na verdade, o chamado da alma para você se encontrar, então a ressonância se amplia e o amor consciente aparece. Você entra no estado da mulher que não mais espera, mas vibra e que transforma. E agora você está aqui. Diferente de quando começou esse vídeo, a mulher que entrou buscando entender por que ainda não conseguia soltar alguém ausente, já não é a mesma que me ouve agora. Algo dentro de você se moveu. Talvez imperceptível, talvez imenso, mas houve deslocamento. Porque quando a consciência toca a ferida, o ciclo começa a se dissolver. E você já começou a se libertar, não dele, mas da ideia de que precisava dele para ser inteira.
Você não estava errada por amar, nem foi fraca por esperar. O amor que você deu foi real. O que faltou foi o retorno, e não há culpa nisso. Apenas uma lição. Sua entrega merece espelho, não parede. Sua alma pede troca, não ausência. E por mais que doa, essa experiência revelou o que em você ainda precisava ser abraçado, visto, curado. Essa dor não veio para te destruir. Veio como um portal, um chamado da sua psique para encontrar-se com sua própria essência esquecida. Carl Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. E hoje você tornou consciente o laço invisível que te prendia. O que era sombra virou caminho. O que era ausência virou espelho. E agora você carrega nas mãos a chave do seu campo vibracional. A decisão de não mais implorar por migalhas, mas de tornar-se fonte. Fonte de amor, de presença, de sabedoria feminina que magnetiza não pelo esforço, mas pela frequência. Você não está sozinha nessa jornada. Milhares de mulheres estão despertando para a mesma verdade agora. E talvez, nesse exato instante, enquanto você ouve estas palavras, alguma parte de você finalmente compreenda. Você não veio para ser metade de ninguém. Você veio para ser inteiramente você. E o amor real, o amor que toca a alma, só pode ser atraído quando você está inteira. Vibrando não na falta, mas na completude, não na carência, mas na consciência. Então, aqui vai o lembrete que ecoará em você. Soltar não é perder, é se reencontrar. Se essa mensagem tocou sua alma de algum modo, deixe sua presença aqui. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com outras mulheres que, como você, sentem esse chamado. E se deseja seguir nessa jornada de autoconhecimento, transformação e reconexão com a sua verdadeira essência, inscreva-se no canal. Aqui, você sempre encontrará um espaço sagrado para sua alma habitar.